Trabalho de conclusão de curso, Licenciatura em Pedagogia 2024. Membros do grupo: Cíntia, Jéssica, Leonardo, Osvaldo, Rodolfo e Rosana. Tema: o uso da árvore genealógica como metodologia para o desenvolvimento da escrita. A alfabetização é um dos momentos mais importantes no desenvolvimento escolar das crianças, pois ela marca a transição do ensino infantil para o ensino fundamental. É nessa fase que a criança deixa um ambiente que é mais voltado para o lúdico, para o brincar, e passa a enfrentar um ensino que é mais estruturado e mais formal. Porém, essa mudança muitas vezes não leva em conta que cada criança tem seu ritmo e seu jeito de aprender. E ao tentar deixar o ensino igual para todos, pode-se acabar deixando de lado o brincar, que é uma ferramenta tão importante no processo de aprendizagem das crianças. O objetivo desse trabalho é analisar como o lúdico ele pode contribuir para a superação das dificuldades de aprendizagens no processo de alfabetização. E para isso a gente utilizou a árvore genealógica como ferramenta. A proposta é que essa atividade ajude a estimular o desenvolvimento cognitivo das crianças, promovendo uma aprendizagem mais significativa. O foco principal foi desenvolver uma atividade para a segunda fase do ensino primário, que incentivasse a escrita dos nomes dos alunos. Além disso, as crianças também foram desafiadas a contar o total de letras dos seus nomes e a explorar a sua criatividade com os desenhos, transformando a atividade em uma proposta multidisciplinar. Genealogia. Entende-se por genealogia, de acordo com Oliveira, em seu livro Genealogia de 1987, como a ciência que estuda as linhagens e os métodos para investigá-la a fim de estabelecer uma árvore genealógica para uma pessoa, uma família ou um grupo. Entende-se genealogia, portanto, como o estudo das origens familiares e seu desenvolvimento. O estudo da história familiar pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo e social. Com base no lúdico, torna-se uma apresentação importante às crianças para conhecerem seus elos familiares por um todo, já que o contato da criança junta diversas fontes para explorar, consultar, comparar e criticar deve vir desde a escola básica ou até mesmo do jardim da infância, em que a escola deve prover atividades para o estudo da história familiar, social e local. Dificuldades encontradas no processo de aprendizagem e escrita das crianças na educação infantil e o método de ensino padronizado. No processo de ensino-aprendizagem, é comum encontrar algumas crianças que apresentam dificuldades na leitura e na escrita. Para Luciana Marçal Ferreira Fernandes, em A Dificuldade na Leitura e na Escrita durante o processo de alfabetização, a dificuldade de aprendizagem é um problema que envolve vários fatores de interferências significativas, como intelectual, físico, psicomotor, social e cultural. Ainda, essas dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas com fatores cognitivos e emocionais que afetam o desempenho escolar e social do aluno. Assim, precisa-se ter em mente, como apontado por Julie Duquerel, em Crianças com Dificuldade de Aprendizagem, uma abordagem cognitiva de 2000, a dificuldade pode ser específica, como ocorre quando a criança apresenta uma dificuldade na leitura ou escrita, ou ser geral, como quando, por exemplo, ela apresenta um aprendizado mais lento do que o normal em uma série de tarefas. Considerando que essas crianças gostam de aprender com novidades de maneira lúdica, Eliana Borges de Albuquerque e Andréia Tereza Brito Ferreira, no artigo Práticas de Ensino da Leitura e da Escrita na Educação Infantil no Brasil e na França e os conhecimentos das crianças sobre a escrita alfabética, apontam que alguns professores estão se aventurando em um ensino lúdico e reflexivo, enquanto outros ainda estão presos no ensino de letras, sílabas ou palavras. E agora vai seguir com o Osvaldo falando mais sobre o conteúdo bibliográfico. Olá, gostaria de falar rapidamente um pouquinho sobre a importância do brincar e do lúdico na aprendizagem infantil. Vamos lá. O brincar e o lúdico são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, tanto no aspecto cognitivo como no aspecto afetivo e também no social, pois as brincadeiras estimulam a imaginação, a memória e a sociabilidade, além de permitir às crianças que aprendam de forma prazerosa e espontânea.
Belame Rodrigues Melo, em sua obra A Importância da Brincadeira como Recurso de Aprendizagem, de 2013, escreve que as brincadeiras ajudam a desenvolver competências como a inteligência, a individualidade e a capacidade de interação social. Geisa Nunes Moser, na sua obra A Criatividade Infantil, na Atividade de Contar Histórias, 2008, destaca que, ao brincar, as crianças exploram e questionam a realidade, transformando-a com a imaginação. Além disso, o direito de brincar é garantido por lei, conforme a Declaração Universal dos Direitos da Criança, desde 1959. Geisla de Campos Oliveira, na sua obra Psicomotricidade, Educação e Reeducação, aponta que os jogos e brincadeiras são ferramentas eficazes para superar dificuldades de aprendizagem. Já Circe Andrade e Francisco Marques, na obra Brinquedos e Brincadeiras, 2003, afirmam que, ao brincar, as crianças desenvolvem o corpo, o pensamento criativo e a resolução de problemas de forma inovadora. Portanto, a integração de brincadeiras e atividades lúdicas no ensino infantil podem melhorar o aprendizado e o interrelacionamento social entre os alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais interativo e colaborativo. É isso, obrigado. A metodologia aplicada no artigo fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, com foco em fontes acadêmicas sobre o uso do lúdico para o desenvolvimento da escrita na educação infantil. Além da pesquisa teórica, foi elaborado um plano de aula para uma turma de 22 alunos, utilizando folhas A3 para a criação de uma árvore genealógica. Na sequência, o Leonardo apresentará a aplicação prática desse plano em sala de aula, bem como os resultados observados. Isso aí. Árvore genealógica. Então, como que vai funcionar? Cada um de vocês vai ter uma folhinha dessa, ó. É grande, né? Dá para fazer um desenhão, tá? Então, vocês vão usar a criatividade de vocês. Vão fazer uma árvore bem bonita, do jeito que vocês quiserem fazer. Tá? Pode ser uma árvore de Natal, pode ser uma árvore igual essa, tá? A árvore que vocês desejarem, do jeito que vocês acharem legal. Vou fazer um exemplo aqui, ó. A raiz da árvore aqui, ó. Pega pequenininho. Raiz da árvore, marca. Tá? Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papelzinho assim e grudar na base da árvore, ó. Que é a raiz dela. Tá? Nesse papelzinho, o que vocês vão fazer? Vão fazer um desenho de vocês aqui embaixo, ó, vou fazer bem simplesinho. Esse sou eu, tá? E aqui, ó, em cima, vocês vão escrever o nome de vocês, tá? No meu caso, ó, Léo, ó, Léo. Tá? Aí o que vocês vão ter que fazer? Além de escrever o nominho, vocês vão contar o total de letras que tem. Então, por exemplo, o meu nome, ó. 1, 2. E a Ana tem 3 também. A Ana tem 3 também, isso mesmo. Então, ó, esse é um pedacinho. Daí, na árvore, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar bolinhas para adicionar parentes de vocês. Pode ser a mamãe, pode ser um irmão, uma irmã. Por exemplo, o Bentinho. O Bentinho ele tem 6 irmãos, vai ter o 7º, né? O Bentinho escolhe um irmãozinho preferido. Realizada, agora vamos aos resultados. No total, 22 crianças realizaram o trabalho e todas elas escreveram o nome, que era o principal objetivo do trabalho. No caso, trabalhar com a árvore genealógica para atingir a alfabetização com a escrita do nome. No total de 22 trabalhos, nós destacamos 9 trabalhos que ficaram muito bacanas e junto com a professora Karen, nós destacamos alguns pontos bem legais de análise. O primeiro deles, desta aluna, que realizou um desenho muito bacana, utilizando toda a folha 3, desde aqui de baixo até em cima, com vários detalhes, tanto no sol quanto na árvore, e realizando a atividade por totalidade. Aqui escrevendo o nome, contando as letras e fazendo o desenho, tanto dela quanto dos parentes.
Desenho muito legal, utilizando todo o espaço e todas as cores aqui em cima. Mais um trabalho muito bacana, este daqui, que a aluna utilizou um espaço menor, fazendo uma árvore de Natal. E daí perguntamos a ela qual seria o sentido. Ela disse que tanto ela quanto o irmão dela eram os presentes da casa. Então, por conta disso, ela utilizou um espaço menor e destacou este espaço, usando bastante a criatividade em relação a isso. Também realizando a contagem das letras certinho, tanto no nome dela quanto do irmão. Certo? Um terceiro trabalho, este daqui, que também muito bem detalhado, um belo desenho também dos parentes, também da mãe, do pai e da própria aluna. Também utilizando aqui o espaço desde baixo até em cima e com o detalhe do balão de aniversário, que o aniversário da aluna estava próximo e ela quis utilizar este item para fazer essa representação, que também ficou muito bacana, e também o detalhe aqui da folha, da árvore caindo, bem utilizado. Aqui mais um trabalho também bem colorido, bem desenvolvido, e mais um aluno que contou também corretamente aqui o total de letras do seu primeiro nome, fez a representação da sua mãe e o destaque, né, do desenho aqui bem colorido, legal, e também utilizando, né, outros recursos para fazer a representação. Aqui mais um caso legal de representação, e o bacana é que o aluno ele aproveitou o desenho da árvore para fazer um rosto e um corpo, representando aqui, ó, os balãozinhos dos pais deles como os olhos. E muito bacana também que ele representou corretamente o seu nome e a contagem das letras, e também do pai, do irmão e da mãe corretamente. Também utilizando bem a questão das cores e o espaço num todo. Aqui mais um trabalho bem colorido, bem bacana, de mais uma aluna que fez um belo desenho da representação dos pais, até o Papai Noel ela representou, também pegando por base a árvore de Natal. E um curioso aqui é que essa aluna, ela representou os nomes aqui corretamente nesse espaço, né? E quando o espaço era para cá, né, o espaço inverso, ela fez refletindo, né, as letras ao contrário. Então, uma curiosidade em relação à aluna que fez essa representação. E também usando bastante cores para representar. Aqui mais um trabalho. Nesse caso, uma aluna que ela é bastante ausente da aula, ela falta bastante, e assim que foi passada a orientação do que seria feito, ela pegou bem aqui, né, o que seria feito, porém aqui em cima ela fez uma representação dos personagens do Divertidamente, usando as cores azul, laranja, vermelho, né, as cores que ela lembrava em relação aos personagens. Então ela absorveu o que tinha que ser feito da atividade, porém não corretamente as informações. E esse ponto da questão dela faltar bastante pode ter interferência direta nessa questão dela não ter absorvido corretamente, exatamente o que deveria ser feito. Porém fez uma bela representação também, tanto do desenho quanto dos pontos em geral. Aqui mais um trabalho bem bacana. Um aluno que utilizou bastante a cor marrom e verde associando a árvore, fazendo também um belo desenho, uma bela representação dele, e as representações também dos parentes, escrevendo os nomes certinho. Bacana também a questão dele ocupar bastante a folha, certo? E aqui por último, uma representação de um aluno que faz um desenho mais pré-esquelético no todo, que tem um pouco mais de dificuldade de concentração e tudo mais, porém também conseguiu representar a árvore, e nesse caso, o número 6 ele citou como se fosse a questão da idade dele, porque ele sabia que tinha uma informação referente a número, porém ele não lembrava exatamente o que era, então ele colocou o 6, que era a idade dele, e ao lado fez um desenho dele, certo? Então essas foram as principais representações. Tem outros desenhos também muito bacanas, no todo. Todos os desenhos ficaram muito legais e o resultado no todo foi muito satisfatório, até superior ao que nós imaginávamos. Então agora o Rodolfo vai dar continuidade com as considerações finais. Boa tarde, meu nome é Rodolfo Cursino,
Agradeço ao colega Léo, que apresentou os resultados, e as considerações finais que nós temos a apresentar são que concluímos que os objetivos propostos foram atingidos, assim como demonstrado nos exemplos dos trabalhos da pesquisa bibliográfica realizada. O uso da árvore genealógica foi muito benéfico para a atividade da escrita do nome, já que todas as crianças se sentiram motivadas a realizá-la, sendo uma metodologia rica para a alfabetização. Lembrando que a atividade foi apresentada apenas a uma turma da segunda fase, sendo assim interessante, né, para pesquisas de futuras com outras turmas dessa idade, ou até mesmo alunos mais velhos, como o EJA, por exemplo. E podemos adequar assim ao nível de dificuldade e o foco do objetivo proposto, ou seja, cada caso se adota uma metodologia aplicável àquela situação, sendo ainda também uma proposta interessante para a interação dos alunos, como por exemplo os autistas, dentre outras atividades especiais, abordando toda a sala de aula, né, conforme os ajudos propostos pelo professor. Desde já muito obrigado pela atenção, e que o trabalho foi de grande valia para a nossa comunidade.